Olha, com alegria nós chegamos até você nesta manhã, do dia 27 de maio de 2020, com o momento de fé para trazer a palavra de Deus até você. Hoje eu quero destacar aqui, esta data é muito importante para nós, a Igreja Presbiteriana Central de Dourados, que é o dia do aniversário da igreja, organizada em 1951, 27 de maio de 1951, está completando 69 anos de organização eclesiástica. Mas lembrando que os nossos missionários chegaram aqui em abril de 1929, fazendo aí este ano 101 anos da chegada dos missionários aqui na cidade de Dourados, formaram a Missão Kaiowá e mais tarde organizaram a Igreja Presbiteriana de Dourados, depois a Escola Erasmo Braga e o Hospital Evangélico da nossa cidade. Então, nossa gratidão a Deus hoje pelo aniversário, 69 anos da nossa igreja. E eu quero destacar aqui 1 Timóteo capítulo 3, um texto que fala sobre a igreja. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A igreja, ela é destacada na Bíblia como coluna e baluarte da verdade. Ela é destacada na Bíblia como o corpo vivo de Cristo. A igreja é destacada na Bíblia como a família de Deus, onde Deus reúne aqueles que vão sendo salvos pela graça dele em Cristo Jesus. A igreja é destacada na Bíblia como a família de Deus. A igreja é destacada como a menina dos olhos de Deus. E a Bíblia promete que Jesus Cristo voltará para buscar a igreja e que ela é coluna e baluarte da verdade. E Jesus, falando sobre a igreja, ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando olho para nossa igreja comemorando agora 69 anos de organização e olhando para a história desta igreja, mas comparando num contexto geral a história da igreja de Cristo sobre a terra em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as gerações, você sabe muito bem que a igreja já foi perseguida e continua sendo perseguida. Você pode olhar até na imprensa brasileira e quando vai falar de um ministro do governo, se ele tem uma fé em Deus, eles colocam isso como se fosse pejorativo, como se fosse um defeito daquela pessoa, como se ele fosse julgar com parcialidade, como se ele fosse agir com outros critérios que não agradam à imprensa ou ao mundo. Então, nós devemos saber que a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade e que ela tem um compromisso com a verdade de Deus, ela proclama a verdade de Deus, ela anuncia o Evangelho, ela convida os homens a acertar a vida com Deus, endireitai os vossos caminhos. E aqueles que são alcançados pelo Evangelho, estão prontos a endireitar os seus caminhos pela graça de Deus, sentem nisso um convite maravilhoso e se prostram diante de Deus e vão fazer parte da igreja de Cristo. Aqueles que não se rendem a Cristo acham isso uma afronta, uma forma quase desrespeitosa, como se estivesse desrespeitando as pessoas. Não. A igreja é tratada aqui como a coluna e baluarte da verdade, ou seja, aquela que proclama a verdade de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. E se Deus tirar a igreja do mundo, o mundo fica sem o referencial
da verdade que a igreja proclama. Por isso que nós somos muito gratos a Deus por mais um ano de vida da Igreja Presbiteriana Central de Dourados, que tem sido uma voz do Evangelho nessa cidade, claro, somando coro a diversos outros pregadores do Evangelho e igrejas proclamando a salvação em Cristo. Que Deus te abençoe neste dia e que Deus receba também a gratidão do nosso coração por mais um ano de vida da nossa querida igreja. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.